Pessoal, continuando nosso treinamento, agora a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento de carga, tá certo? No primeiro laboratório que a gente fez agora, antes dessa aula, a gente tratou de assuntos de failover, onde a gente tinha dois links instalados no roteador, mas eu utilizava um ou outro, tá certo? Conforme a gente fez aqui então, ó, tá aqui meu roteador com duas rotas, e eu criei o script lá no NetWatch, conforme a gente ensinou na aula passada. Só abrir ele aqui, ó, tá aqui funcionando do mesmo jeito, tá bom? E agora a gente vai implementar o que? A gente vai implementar um balanceamento de carga, certo? Antes de mais nada, pessoal, gostaria de esclarecer para vocês o seguinte: a maioria só conhece balanceamento utilizando essa ferramenta aqui, que é o PCC, que a gente vai estudar mais a fundo, tá bom? Mas existem vários outros tipos de balanceamento. Por exemplo, eu poderia criar um balanceamento bem simples aqui dentro do meu roteador, dizendo o seguinte, ó: tudo que for destinado, por exemplo, ao IP da UOL, por exemplo, ó, ping, deixa eu pegar o IP da UOL aqui, ns lookup uol.com. Olha só, tá aqui os endereços de IPs da UOL, ó, esse aqui e o outro de baixo ali também. Então eu poderia criar uma rota dentro do roteador dizendo o seguinte, ó: tudo que for destinado ao UOL encaminhe para o IP da GVT, que é para o gateway da GVT, por exemplo, tá certo? Então o que está acontecendo aqui? Todo o tráfego vai sair pela minha rota principal, mas o IP da UOL vai sair pelo endereço ali vai sair pelo link da GVT. Isso aqui por base já é um balanceamento. Vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu pingar, por exemplo, aqui para o 888, olha só. Na verdade, fazer um tracert. Ó, 888, por exemplo. Se eu startar aqui, olha só, tá saindo pela Algar, não é isso? Se eu pingar, por exemplo, 8844, tá saindo pela Algar também, não é isso? Se eu estiver saindo aqui para redesbrasil.com, olha só, também está saindo pela Algar. Mas se eu tentar sair para o endereço de IP da UOL, que tá certo? Que no caso esse aqui é um deles, olha só, ele está saindo pela GVT. Porque eu criei uma rota aqui dizendo que tudo que for destinado a esse endereço de IP é para sair pelo gateway da GVT, tá bom? Então isso aqui é um load balance já, beleza? Por mais que seja um balanceamento estático, é um balanceamento, tá bom? Lá no laboratório, nos primeiros laboratórios que a gente fez também, logo no início do treinamento, a gente também criou uma espécie de balanceamento lá. Só achar ele aqui, eu não mostrar para vocês, ó. Ah, aqui. Aqui a gente forçou a parte da rede 1 sair pelo link da Algar, parte da rede 2, outra parte da rede aqui que foi a rede 2, saindo pela GVT. Isso daqui também é um balanceamento. Não sei se vocês se lembram, mas a gente criou aqui, ó, as nossas PBRs, as nossas políticas de roteamento aqui dentro dessa aba Rules, que também se é balanceamento, tá bom? Então lembrando, aqui nas rotas eu consigo fazer balanceamento baseado somente no destino. Aqui dentro das PBRs, agora eu já consigo fazer balanceamento baseado na origem, source address, e também no destino, tá bom? Agora, se eu quero fazer um balanceamento baseado, por exemplo, em porta de origem, porta de destino, ou um balanceamento um pouquinho mais avançado, aí nesse caso, pessoal, entra o Firewall, tá bom? Aqui dentro do Firewall eu consigo criar algumas regras, especificamente a gente utiliza geralmente aqui o Mango para fazer essas políticas de roteamento mais avançada. E aqui eu consigo basear em qualquer campo, ó. Eu quero basear, por exemplo, eu quero fazer todo o tráfego sair para um link, mas o ICMP, que é o ping, sair por outro link, por exemplo. Dá para fazer também. E tem várias formas de fazer esse balanceamento aqui utilizando o Mango, tá bom? Então vamos lá. Esclarecido aqui essas diversas formas de balanceamento, vamos começar a entender agora como que funciona a principal ferramenta de balanceamento utilizada no MikroTik, que o pessoal usa aí, que é o PCC, tá bom? O que significa PCC para começar? PCC significa Peer Connection Classifier, ou seja, é um classificador por conexão. Ou seja, eu consigo fazer um balanceamento aqui baseado nas conexões que estão passando pelo meu roteador, beleza? Olha só, vamos entender aqui primeiro o princípio de funcionamento do PCC.
Aqui dentro do PCC, pessoal, quando você vai configurar ele, olha só. Abra aqui o Mangle, vou criar uma regrinha aqui, ó. Aqui dentro da aba Advanced, eu tenho aqui, ó, essa abinha aqui, ó, esse campo, que é o Peer Connection Classifier, que é o PCC que a gente falou, tá bom? Eu tenho basicamente aqui 3 campos dentro do PCC. Para me explicar para vocês como que funciona esses 3 campos, a gente vai ter que voltar em uma coisinha que vocês aprenderam lá na 5ª série, que são os elementos de uma operação de divisão, tá bom? Quais são esses elementos? É o dividendo, como vocês podem observar aqui, ó, que é o número que vai ser dividido, tá bom? Eu tenho também o divisor, eu tenho o quociente, que é o resultado da divisão, e tenho o resto dessa divisão que está aqui embaixo, tá bom? Aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, esse primeiro campo é o dividendo, tá bom? Esse primeiro campo aqui, ó. O segundo campo é o divisor, é o número que vai dividir, e o terceiro é o resto, beleza? Francisco, como que funciona essa loucura aí? Calma, a gente vai te explicar passo a passo agora como que funciona, tá bom? Olha só, vamos dar foco primeiro desses dois campos aqui, ó, no divisor e no resto. Depois a gente vai aprender para que serve esse outro aqui e como utilizar ele, beleza? Pessoal, basicamente, a funcionalidade aqui é o seguinte: os pacotes vão chegar no seu roteador, tá certo? E esses pacotes eles vão vir com um determinado número. E esse número vai ser dividido pelo número que está aqui, ó, que é o divisor. E se o resto dessa divisão combinar com o que está aqui nesse campo, ó, se der um match, aí sim ele vai combinar com a regra e vai executar o que está lá em action dentro do seu Firewall, beleza? A ideia do PCC é basicamente essa. Vamos começar aqui com um exemplo simples para vocês entenderem melhor isso daí. Suponhamos o seguinte, suponhamos que você tem aqui, ó, nessa topologia aqui, ó, 2 links de 10 megabits, tá bom? Então, deixa eu deixar anotado aqui, ó. Você tem aqui, ó, um link de 10 mega e de cá você também tem um link de 10 mega, beleza? Pessoal, nesse caso aqui, eu tenho que dividir as minhas conexões, eu tenho que dividir o meu tráfego, por quê? Metade para cá, seria 50% para cá e 50% para cá, é isso? Então, nesse caso, eu precisaria de 2 regras no meu firewall, beleza? Olha só, eu precisaria então de criar a primeira regra e a segunda regra aqui também, tá bom? Agora, como preencher essas regras aí? Pessoal, é bem simples. Se você achou o número de regras, é bem fácil de preencher isso daí. Como a gente viu aqui, ó, esse número aqui, ó, esse campo aqui, vai ser o divisor, é o número que divide. Eu quero dividir as conexões por quanto? Se a gente viu aqui que é 2 links de 10 mega, é 50% para um lado, 50% para o outro. Então tem que dividir o link por 2. Então nas duas regras aqui, ó, vai ser 2 e 2, tá bom? E aqui nesse campo aqui, o que eu devo colocar nesse campo aqui, Francisco? Pessoal, isso aqui você vai colocar os restos possíveis dessa divisão. Então olha só, quais são os restos possíveis de um número que você divide por 2? Se você fizer a conta rápida aí, ó, você vai ver que qualquer número que você dividir por 2, os restos possíveis são 0 e 1, tá bom? Um exemplo simples, 4 dividido por 2 é igual a 2, não é isso? E o resto é 0. 5 dividido por 2, o resultado dá 2 e o resto dá 1. Olha só. 6 dividido por 2 é igual a 3 e o resto é 0. E assim por diante. Você vai ver que qualquer número que você dividir por 2, o resto sempre vai ser 0 e 1. Tá bom? A ideia é essa aqui. Então, quais são os restos possíveis? 0 e 1. Então, se eu criei duas regras, eu vou dizer o seguinte, ó. Para combinar com essa primeira regra aqui, o resto tem que ser 0. Para combinar com a segunda, o resto tem que ser 1. Beleza? E aqui nessa primeira regra eu vou dizer o seguinte, se dividir esse pacote por 2 e o resto for 0, manda isso aqui para o link 1. Então eu vou vir aqui, ó, mark connection, link 1, por exemplo. E aqui no outro, se combinar com a segunda regra, mark connection, link 2. Beleza?
Olha só, vamos entender aqui agora como que está funcionando isso daí. Deixa eu só abrir aqui e colocar mais alguns campos aqui para ficar mais fácil a visualização. Aqui, ó, Peer Connection e também New Connection Mark. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas marcas de conexão, marca de roteamento, pode ficar tranquilo agora. Pessoal, tá aqui, ó. Olhem para cá. Aqui a gente diz o seguinte, ó. A gente diz que se chegar aqui um pacote, combinar com a primeira regra, vai para o link 1. Se o pacote combinar com a segunda regra, vá para o link 2. Aí vamos fazer uma simulação aqui de um exemplo simples. Suponhamos que chegou o primeiro pacote no seu roteador e o número dele é esse aqui, ó, 100, tá bom? Chegou o segundo pacote, o número é 101. Chegou o terceiro pacote, o número é 102. Chegou um quarto pacote, é 103. E assim por diante, tá bom? Vamos pegar esse primeiro pacotinho que chegou no seu roteador aqui, ó. O número dele é 100. A gente aprendeu que no Firewall as regras vão ser lidas de que forma? De cima para baixo, não é isso? Então ele vai começar aqui, ó, ele vai ler a regra 1, tá bom? Para saber se combina com ela. Qual a conta que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Chegou lá, é 100 dividido por quanto? Está especificado aqui, ó, que o divisor é 2. Então ele divide 100 por 2. Então é 100 dividido por 2. O resultado vai dar quanto? O resultado vai dar 50, não é isso? E o resto dessa divisão? O resto dessa divisão vai ser 0. Aqui ele está dizendo que o resto dessa primeira regra é 0 também. Bateu 0 aqui e aqui também bateu 0, significa que esse primeiro pacote aqui, ó, ele vai então lá para o link 1. Beleza? Olha só. Chegou o segundo pacote no seu roteador. O número desse pacote é 101. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai ler a primeira regra aqui, que diz que é para dividir por 2 e verificar se o resto é 0, tá bom? Então, olha só. Dividiu por 2, o resultado vai dar 50. O resto dessa divisão vai dar 101 dividido por 2 dá 50, o resto é 1. Pessoal, a gente pode ver que na primeira regra aqui, ó, ele disse que vai combinar com a primeira regra se o resto for 0. Então, nesse caso, esse pacote aqui não vai combinar com essa primeira regra, tá bom? Então, nesse caso, ele vai fazer a leitura da segunda regra. A segunda regra também divide os pacotes por 2, tá bom? Conforme a primeira. Só que a segunda regra diz o seguinte, vai combinar com ela se o resto da divisão for 1. Olha só, deixa eu apagar isso daqui. Deu 1 o resto da divisão aqui. Então, ele combinou então com a segunda regra que diz que o pacote é para ser marcado para link 2, tá bom? Então, olha só, o segundo pacote aqui vai para o link 2, beleza? Terceiro pacote chegou lá, o número dele é 102, divide por 2 também, o resultado agora vai dar 51. E o resto dessa divisão? Deu 0, beleza? Vai combinar com qual? Ó, resto 0 combina com a primeira regra aqui, tá bom? Então, esse pacote vai para link 1. Então, olha só, tá aqui, terceiro pacote para o link 1. E por último aqui, o quarto pacote, 103 dividido por 2 vai ser igual a 51 também. O resto da divisão vai ser 1. E agora, se o resto aqui bateu 1, não combina com o resto que está especificado aqui na regra 1, que é 0. Combina com a segunda? Sim, olha aqui, ó. Na segunda regra aqui, o resto é 1. Então, se ele combinou com a segunda regra, ele vai marcar a conexão, então, para link 2. Pessoal, essa é a lógica de funcionamento do PCC, tá bom? Francisco, eu vou ter que fazer essa conta toda aí, pacote por pacote? Não, não se preocupe. Isso aqui eu só estou te mostrando qual que é a lógica de funcionamento do PCC. Isso não significa que você vai ter que fazer esse tipo de conta aqui para estar criando o seu balanceamento aí, tá bom? Então aqui é só um exemplo simples de como que funciona o PCC. Pessoal, vamos só mais uma partezinha aqui. Vamos só aprender aqui agora, ó, como que funcionaria aqui se tivesse 3 links. Vou colocar mais um aqui, ó. Mais um link aqui. Também de 10 MB, tá bom? Deixa eu colocar uma dessa aqui também, ó. Olha só. Pronto. Tá aqui o meu
o meu link 3, tá bom? Também de 10 MB. Agora, pessoal, eu já não vou dividir 50% para cada um, né? Eu vou ter que dividir por 3 aqui. Então, para começar, aqui dentro do meu Firewall, eu teria que ter o que? 3 regras de Firewall, beleza? E como preencher esses campos aqui? Ó, se eu tenho 3 regras, eu vou dividir por 3. Primeiro resto possível para 0. Primeiro resto possível para um número que você divide por 3 é 0, tá bom? A segunda regra vai ficar dividido por 3 também, o segundo resto possível é 1. E por último eu criaria uma terceira regra, dividindo isso aqui por 3 e o resto 2, marcando a conexão aqui, ó, mark connection para link 3, tá bom? Tá aqui um exemplo então, como ficaria essa configuração aqui com 3 links, beleza? E como que ficaria as contas lá? Só para a gente dar uma relembrada aqui na conta que é feita, tá bom? Olha só, seria mais ou menos o seguinte, deixa eu apagar isso daqui, deixa eu só copiar isso daqui primeiro. Ó, vamos apagar aqui, vamos fazer as contas para ver como é que ficaria esses pacotes aqui com 3 links. Ficaria o seguinte, ó, isso aqui dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3. 100 dividido por 3, dá quanto? Dá 33, tá bom? E o resto dessa divisão? O resto dessa divisão, pessoal, vai dar quanto? 33 vezes 3 dá 99, né? 100 menos 99 dá 1. Então, sobrou 1 de resto. Vai combinar com a primeira regra? A primeira regra diz o seguinte, para combinar com ela, o resto tem que ser 0. Então, não combina com a primeira. Ele vai fazer a leitura da segunda. Combina com a segunda regra, que está dizendo que para combinar com ela, o resto tem que ser 1. E aqui? O resto foi quanto? Foi 1. Então, quer dizer que esse primeiro pacote aqui, ó, agora ele vai para o link 2. Beleza? O próximo pacote, pacote 101 dividido por 3, vai dar quanto? Também vai dar 33, tá bom? 33 vezes 3 dá 99, 101 menos 99 vai ser igual a 2. É o resto dessa divisão. Vai combinar com qual? Com a primeira? Não. Com a segunda? Olha só. Com a segunda regra? Também não. Com a terceira? Sim. Porque o resto da terceira diz que tem que ser 2 o resto. O resto aqui bateu 2, tá bom? Então, esse pacote aqui, o segundo pacote, vai lá para o link, conforme especificado lá, ó, para o link 3, beleza? O quarto pacote, 102 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar agora 34, tá certo? E o resto? 3 vezes 34 é 102, 102 menos 102 dá 0. Pessoal, olha aqui, a primeira regra diz que se combina, para combinar com ela, o resto tem que ser 0, como vocês podem ver aqui, tá bom? Então já vai combinar logo com a primeira, 0 aqui com 0 lá, combinou? Combinou. Então, vai funcionar aqui o seguinte, vai marcar esse pacote para link 1. E assim por diante, pessoal. Vai ficar nesse jogo aí, ó. 33 dividido por 3 dá 34. O resto dessa divisão agora vai dar 1. E se o resto é 1, obrigatoriamente, ó, resto 1 aqui, resto 1 aqui, bateu um com o outro, beleza, vai para o link 2. E assim por diante funcionaria essa divisão aí que é feita dentro do PCC, tá bom? Essa aula então serviu só para a gente entender o processo aqui de funcionamento do PCC. Na próxima aula agora a gente vai aprender como configurar então um load balance utilizando o PCC em si, beleza? Até a próxima aula.